vamos falar sobre intolerância à lactose e alergia ao leite. Você sabe diferenciar esses dois problemas? Se não sabe, você vai descobrir hoje com a terapeuta ortomolecular e biomédica Alessandra Morgado. Alessandra, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Análise. Obrigada pelo convite. Alessandra, então o que é essa intolerância à lactose e essa alergia ao leite? São dois problemas bem diferentes, né? A intolerância à lactose é quando a pessoa ela não tem a produção de enzimas para poder metabolizar essa lactose. E a alergia ao leite já é um problema onde envolve o sistema imunológico, onde essa pessoa ela desenvolve uma alergia a uma proteína, a um antígeno do leite. Qual que é a diferença básica entre elas? Você diz a diferença nos sintomas? Pode ser. Uma das diferenças é que a intolerância, ela depende, ela varia muito, né? A intensidade dela, né? Então, depende muito de cada pessoa, né? Porque ela pode produzir um pouco de enzimas e uma parte da lactose é metabolizada. E a outra parte não é metabolizada. Já a alergia, ela tem um processo alérgico, tá? Essa pessoa pode desenvolver vários sintomas dependendo do grau dessa alergia dela. A gente está falando de intolerância à lactose, mas o que seria essa lactose para o pessoal de casa entender? Tá. Nós temos vários tipos de açúcares, né? Nós temos o açúcar da fruta, que é a frutose, o açúcar da cana de açúcar, que é a sacarose, e o açúcar do leite, que é a lactose. Como que a gente identifica que a pessoa tem um desses dois problemas? Certo. Olha só, a lactose ela tem que ser absorvida no nosso organismo. E eu vou explicar um pouquinho mais detalhado para a gente continuar a conversa e as pessoas conseguirem entender o princípio disso, né? Essa lactose ela é feita por duas moléculas, uma de glicose e uma de galactose. Então, o nosso organismo ele não consegue fazer a absorção desse disacarídeo, dessas duas juntas. A gente precisa partir. Quem parte é a enzima lactase. Então, as pessoas que podem até nascer com uma deficiência, não produzirem essa lactase, então ela já vai demonstrar uma intolerância logo no início da vida, tá? Recém-nascida ela já vai ter esse problema. Outras podem adquirir isso com os anos. Agora, naturalmente, nós passamos a produzir menos lactase, tá? Por isso que fala que os animais precisam do leite e logo eles não continuam sendo amamentados, né? E o humano também não precisaria do leite para o resto da vida, por causa disso, porque nós não vamos continuar produzindo a lactase. É claro que o leite tem outros nutrientes que são importantes para nós, mas o princípio da intolerância à lactose, ela parte dessa enzima que vai degradar essa lactose. E no caso da alergia ao leite? Também da alergia ao leite, né, surge como quando criança também. A alergia já é uma rejeição do organismo por essa proteína. Então, é como se para o nosso organismo, para o organismo do portador dessa alergia, é como se ele entrasse em contato com um vírus ou uma bactéria. A reação dele é a mesma, tá? Na verdade, é uma reação de proteção. Ele está protegendo o organismo contra algumas das proteínas do leite. O leite tem várias proteínas, né? Então, como proteção, ele reage com essa alergia. Mas essa alergia ou a intolerância, elas só podem acontecer quando a pessoa é criança ou não? Em fases mais maduras da vida também elas podem aparecer? Não, a alergia, normalmente, a pessoa logo cedo já descobre que ela é alérgica ao leite, tá? E sempre vai ser? Sempre vai ser alérgica ao leite, tá bom? Agora, a intolerância à lactose, não. Ela é diferente. Tá? Pode ser que uma criança não tenha nenhuma intolerância e venha desenvolver a intolerância quando adulto ou quando idoso. Quais são as causas, então, dessa alergia ao leite? Por que a criança nasce com esse problema? Normalmente a mãe tem, ou o pai, ou não? Não seria assim hereditário. Tá? Não é hereditário. Não é hereditário. É assim,
Os pais alérgicos, a criança, ela pode nascer com uma predisposição maior a ser alérgica, mas não necessariamente porque o pai tinha alergia a um certo tipo de antígeno que a criança também vai ter, tá? Não, isso é do próprio organismo dela. O organismo dela não reconhece aquela proteína como alimento. Já te falei, eles olham, os nossos linfócitos, né, as nossas células, olham aquela proteína como se fosse um invasor. Então ocorre essa reação. Porque já sabe-se por que isso acontece? Não, porque isso é um processo alérgico do organismo, é um sistema imunológico que está bem estimulado e ele não reconhece aquela proteína. Ele não reconhece como alimento. Normalmente quem tem essa alergia ao leite, tem alergia a outras coisas também ou não? Não tem nada a ver? Não, às vezes não. Às vezes não. Às vezes a pessoa ela é muito alérgica, então várias proteínas que têm uma conformação semelhante, ela vai ter alergia também, mas não necessariamente. Quais são os sintomas que a pessoa apresenta, né? Então, na alergia, ela pode ter urticárias, ela pode ter bastante coceira, ela pode ter um inchaço dos olhos, um inchaço dos lábios, do pescoço. E dependendo do grau dessa alergia, ela pode ter até um choque anafilático. E no caso da intolerância à lactose? Aí é bem diferente, tá? Aí é bem diferente o processo. Porque, olha, lembra que a lactose, ela tem que ser dividida, né? Ela é uma galactose e uma glicose. Então, ela tem que ser cortada ao meio. Quando ela é cortada ao meio, a enzima lactase corta. Então, essa parte glicose já está pronta para ser absorvida. A galactose vai ser transformada em glicose e também vai ser absorvida, vai ser forma de energia para o nosso organismo. Quando isso não acontece, quando não tem essa enzima para cortar, o que acontece? Ela passa do intestino delgado para o intestino grosso inteira. Quando ela passa inteira, ela vai ter que ser degradada pelas bactérias que habitam ali, né? A nossa microbiota natural. Então, ela vai ser metabolizada ali. Quando começa esse processo, aí a gente vai ver as pessoas reclamando. Inchaço abdominal, porque vai ocorrer uma fermentação. Essa fermentação vai aumentar o nível de gases, tá? De hidrogênio, então vai aumentar níveis de gases, então uma flatulência maior, ruídos abdominais, porque o que acontece, quando essa lactose ela for inteira, ela atrai líquidos, então a pessoa retém mais líquidos, o abdômen fica com edemas, tudo por conta dessa lactose mal digerida. Então os sintomas são náuseas, esse empachamento, sabe? Você se sente inchado, comeu e a digestão parece que não foi boa. Diarreias, muitos têm bastante diarreia, diarreias líquidas, tá? Então os sintomas são bem diferentes da alergia, porque são processos bem diferentes. E, por exemplo, a pessoa que tem essa intolerância, de vez em quando ela come alguma coisa, às vezes com lactose. É tão natural que isso esteja na nossa alimentação, né? O que ela... Se ela tem alguma opção que ela possa comer, mas assim, tomando algum remédio que ajude nessa quebra da lactose? Da lactase? A lactase, quem não produz lactase, é o que eu falei, a intolerância, ela tem vários estágios, tá? Então, vamos falar de quem tem uma intolerância severa, né? Intolerância severa, que se ela comer, ela vai ficar passando mal. Uma das coisas que ela pode fazer é ingerir a lactase sintética. Existe isso, tá? Essa enzima preparada em laboratório para poder fazer a quebra dessa lactose. Então, ela pode fazer isso, mas isso não pode se tornar uma coisa comum, tá? Ela tem mesmo que modificar a dieta dela. Agora, se essa pessoa, Renata, tem uma intolerância leve, tá? Então ela sabe, ela já conhece o organismo, ela fala, olha, eu já comi esse bolo hoje que contém leite, então por hoje basta, não vou comer mais nada que eu vou me sentir mal. Você entendeu? Tem pessoas que é intolerante à lactose e consegue tomar um copo de leite por dia e não passa mal com isso. Outras, uma colher de leite no café
já é o suficiente para ela passar mal. Tudo depende da quantidade de enzimas que essa pessoa tem. Hoje é fácil a pessoa que tem esse tipo de problema conseguir uma alimentação saudável, assim, é fácil encontrar no supermercado alimentos que são feitos para essas pessoas ou não? Não, é bem fácil sim, tá bom? A gente tem vários alimentos que dá para fazer uma substituição muito boa. O extrato da soja é uma boa opção, tá? Mas a gente tem vários alimentos, é possível mudar o cardápio, é possível mudar os ingredientes de alguma receita. Então, hoje é possível sim, dá para a pessoa conviver sim. Pessoas assim que não têm muito contato com o sistema de saúde, é difícil para elas diferenciar essas duas doenças? Por causa dos filhos, assim, que têm filhos com esse problema? Ou não, elas conseguem bem? Não, não é difícil não. Porque a criança, quando ela tem uma alergia à proteína do leite, os sintomas, eles são rápidos, são imediatos, logo após a ingesta do alimento, e a mãe vai se preocupar e vai encaminhar para o médico rápido. A mãe não vai... Ela não sabe o que aconteceu, ela está vendo que está desenvolvendo um processo alérgico, então ela vai logo encaminhar para o médico. A intolerância, aí não. Dependendo do grau da intolerância, não. Se a criança estiver com muita diarreia, ela vai levar no médico, mas se a criança estiver com mal-estar, ela não vai saber ainda o que fazer, né? Então a intolerância eu acho que fica mais escondida por mais tempo. A alergia não. Mas é fácil para o médico diagnosticar? Que exames normalmente são feitos? Tá, para intolerância? Para os dois casos, mais fácil de observar, como a senhora falou, é o caso da alergia ao leite. Né? Isso. Da intolerância, então. A intolerância, que é mais difícil, sim. Né? É feito dentro do laboratório, né? É dado para esse paciente uma quantidade pura de lactose. Dele vai ficar ali em observação. Em algumas horas vai ser feita uma coleta de amostra sanguínea e nesse sangue vai se perceber a quantidade, a concentração de glicose. Tá? Então ele faz uma coleta antes de tomar a lactose, toma a lactose pura, depois faz uma coleta novamente. Se aumentou o nível de glicose, isso significa que aquela lactose foi metabolizada, porque quando ela foi partida, né, pela lactase, então a parte de glicose já foi absorvida pelo sangue e aumentou a concentração. Então ela não sofre de intolerância. Agora, se aumentar muito pouco a concentração ou não aumentar nada, isso mostra que a lactose não foi metabolizada e que ela já passou para o intestino inteiro. Tá? Então essa é uma forma de fazer o diagnóstico. Uma outra forma é assim: quando essa lactose vai inteira para o intestino, lembra que eu comentei? As bactérias vão fazer a metabolização. Metabolizando, vão produzir alguns gases. Esses gases, especialmente o hidrogênio, vai ser absorvido pelo intestino, vai cair na corrente sanguínea, vai passar pelo pulmão. Então, a pessoa vai no laboratório tomar a lactose pura, vai fazer um exame, ela vai soprar, e aí vai analisar na expiração exalada a quantidade de hidrogênio que tem. E depois da lactose, depois que tomou a lactose, vai fazer a mesma coisa. Se aumentou a quantidade de hidrogênio, isso significa que essa lactose está no intestino que está sendo metabolizada por bactérias. Então também é uma forma também de diagnosticar. E uma outra forma é pela acidez das fezes, que é uma forma que ela é mais indicada para crianças, né? Mas você mede a acidez das fezes, os ácidos que foram produzidos, mostrando que a lactose não foi degradada. Só um detalhe, nesse exame onde se mede a quantidade de hidrogênio, ele não é assim tão preciso, porque outros alimentos podem alterar o hidrogênio. O fumante, por exemplo, né? Depois do cigarro, ele tem um maior nível de hidrogênio quando ele exala. Então existem vários testes, dá para saber são exatamente então qual que é o tipo de doença que a pessoa tem. Exatamente. E na alergia é diferente, tá, Renata? A gente vai voltar a falar rapidinho, porque a gente vai para um rápido intervalo. Tá bom. E daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes sobre a intolerância à lactose e alergia ao leite. Não saia daí. Intolerância à lactose e alergia ao leite.
com a terapeuta ortomolecular e biomédica Alessandra Morgado. Alessandra, então no bloco anterior a gente estava falando do diagnóstico sobre a intolerância à lactose, né? E sobre a alergia ao leite? Quais são os diagnósticos? Aí você vai ter que fazer um exame, né? O médico vai solicitar um exame sanguíneo para poder ver as imunoglobulinas, né? Que são os anticorpos que o corpo produziu para poder combater aquele suposto vírus, né? Aquela suposta bactéria, que na verdade não era uma bactéria, era só a proteína do leite. Então é feito um exame em laboratório para isso, para poder averiguar. E quais informações os pais devem se atentar na relação aos rótulos dos alimentos? Que a gente já falou que existem bons alimentos suficientes, né, para fornecer uma alimentação saudável para a criança. Mas o que os pais precisam ficar atentos? No quê? Tá. Se a criança for alérgica ao leite, então tudo que tiver leite, essa criança não pode comer. Né? Isso é qualquer tipo de leite? Leite Não, de vaca, né? leite de cabra? Mais pro leite de vaca mesmo, né? Porque ela é alérgica à proteína do leite de vaca. Tá? Então essa alergia ao leite é só de vaca? É o leite de vaca, né? Se o alimento tiver outro tipo de leite, ou extrato de soja, ou o leite de cabra, não. Se a criança não é alérgica a isso, então o pai tem que se preocupar com tudo que vá o leite comum, né? Que é o leite de vaca. Então tem que olhar no rótulo e ver se tem, a criança não pode comer. Agora, se for uma intolerância, aí é o que eu te falei. Aí os pais, né, se no caso for para a criança, tem que ter uma noção com qual intensidade aquela intolerância acomete aquela criança, né? Então, se ela tem assim desconfortos muito grande, então ela também tem que tirar do cardápio dela tudo que contém lactose. Os rótulos hoje informam quando tem lactose, né? Quando tem a presença de leite. Então, ela tem que tirar, assim, da alimentação. Mais preocupante para quem tem alergia, né? Então, e no caso do leite da mãe? A criança pode ter alergia a esse leite? Pode ter intolerância a esse leite? Como é que funciona? Pode sim. A criança ela pode ter, porque o leite materno também tem lactose. Existe uma intolerância à lactose que se chama de intolerância congênita. É quando a criança, né, quando a criança nasce e ela não produz essa enzima. Então ela não faz a enzima lactase. Então ela não vai quebrar nenhuma lactose. Então isso vai gerar um desconforto muito grande para a criança e vai gerar diarreia e desidratação. Isso é um quadro perigoso para o bebê. Então, muito acontece, não é uma coisa tão comum, né? Mas acontece sim, de ter intolerância congênita. Aí, nesse caso, a mãe vai ter que ser muito bem orientada para poder, nos primeiros dias de vida, né, já procurar uma alternativa para esse bebê. No caso, um leite de soja, seria? Então, hoje que a gente tem, né, o extrato de soja, talvez seria, mas tem que ver quais são todos os nutrientes que essa criança precisa mesmo do pediatra para poder estar ajudando esses pais. E que alimentos devem ser evitados, então, ao longo da vida, pela criança que tem alergia ou ao leite ou intolerância à lactose? Essa criança vai ter que evitar para o resto da vida todos os ingredientes que contenham o leite, todos os derivados, tá? Porque ela desenvolve uma alergia, então ela não pode comer mesmo, tá? Então, tudo que tem leite é proibido, tá? É difícil, né? Você imagina para os pais, né, que levam o filho numa festinha, que ali tem o bolo, tem os doces, né, que contém leite. Então, é difícil, mas mais difícil é ver o filho doente, passando mal, né? E com risco dessa alergia aumentar, com risco de um choque anafilático. É mais difícil, né? Claro. Do que proibir a criança. O caso é né? fazer com que a criança entenda do problema, né? Exatamente, é uma reeducação. Porque enquanto né? ela está perto dos pais, é fácil controlar. Fácil eu não diria, mas é mais fácil controlar. Enquanto ela é pequenininha. Agora, enquanto a criança está sozinha com os amiguinhos, esse é o maior problema, né? É o maior problema. E por acaso, assim, num momento como esse, a criança sozinha com os amiguinhos, ingerir alguma substância
algum alimento que tenha leite, ou lactose, né, no caso, o que faz? Encaminhamento médico. Tem que encaminhar rapidamente, né, porque principalmente se ela estiver longe dos pais, com os adultos que estiverem próximos, não sabe qual o grau dessa alergia, né, o que pode causar nessa criança. Então tem que encaminhar o mais rápido possível, né? Os sintomas aparecem rápido? Aparecem sim, tá? Quem tem alergia aparece sim. Às vezes poucos minutos após a ingesta do alimento já pode começar a aparecer, o que eu te falei, ou urticárias, ou inchaço, né? Perigoso, o inchaço da glote, né? No caso, por exemplo, a urticária ela não para. Porque assim, às vezes a criança está brincando, o pai de um amiguinho não sabe que ela tem essa doença, sim, esse problema. E ela começa a coçar, não para. Não para. Porque tem que chamar a atenção desse adulto, né? Não vai parar, porque o corpo vai estar produzindo essas imunoglobulinas vão estar produzindo histamina, a histamina vai estar produzindo vasodilatação, então vai ter vários sintomas que tem que ser cortado com o medicamento, né? Que vai precisar da intervenção médica. Esse medicamento para alergia qual que é? Existem vários medicamentos, depende do tipo de alergia. Chegando, né, no hospital é fácil resolver o problema. Eles que vão encaminhar, exatamente. E quais os alimentos, então, que podem ser consumidos tranquilamente? No caso, é o leite de vaca, de cabra, o de soja. O de soja, esses dois podem ser consumidos. E todos os alimentos que aquela criança não apresentar alergia. É o que a gente comentou no começo da entrevista. A gente comentou, Renata. Às vezes ela nasce com essa rejeição, né, com essa alergia à proteína do leite. E logo no início os médicos já vão fazer testes para ver se tem mais alguma outra proteína que ela é alérgica, né? Então normalmente ela já sabe, os pais já sabem como conduzir essa criança para que ela não venha correr nenhum risco, né? E como que a gente faz com uma criança que tem esses problemas, ou um deles, para fornecer o cálcio, que é importante para o nosso organismo, para que ela não tenha falta dessa substância? Nós estamos comentando bastante sobre a alergia, e a gente está falando muito de criança, né? Mas a intolerância ao leite, que também acontece em todas as fases, né? E a alergia também, porque ele é criança, mas vai crescer, né? Essa reposição do cálcio, ela é muito importante, tá? Muitas pessoas esquecem que a gente não tem só cálcio no leite, né? E fica preocupado, né? Muitos idosos ficam preocupados que estão consumindo menos leite, que precisa de mais leite. Às vezes esses idosos têm intolerância à lactose e tem que tomar leite por causa do cálcio, né? Mas olha, Renata, todas as nossas hortaliças, as verdes escuras principalmente, são riquíssimas em cálcios. Todas as verduras que têm caule, que tem o caule firme, como o agrião, como o brócolis, é rico em cálcio. As nozes são ricas em cálcios. Peixes têm bastante cálcio. Um peixe muito bom e muito acessível é a sardinha, muito rica em cálcio. Então, na alimentação, a gente tem uma fonte muito boa de cálcio. E quando vai ficando mais idoso, né, na terceira idade, que a gente tem a preocupação com a osteopenia, osteoporose, é preciso fazer uma suplementação de cálcio. E aí, como orientação de um profissional. E essa criança que, se ela não gosta de verdura, se a ingesta dela desses alimentos saudáveis é pouca e a mãe não consegue fazer com que ela ingira mais, o médico também, o pediatra dessa criança, com certeza vai passar uma suplementação segura para que não venha faltar o cálcio, porque o cálcio é essencial. No caso de uma suplementação, seriam remedinhos mesmo? Exatamente. Seria o cálcio? Seria um cálcio, numa forma natural ou sintetizada, né? E essa alergia ao leite, ela pode ser prevenida ou postergada? Não tem como? Então, a alergia não tem, Renata. Não tem, porque a pessoa entrou em contato e descobre que ela é alérgica, né? Então, não tem como você prevenir, né? Se você não conhece, né? Agora, a intolerância, aí sim. Porque se você sentiu um sintomas de desconforto, e aí você pode diminuir a ingesta daqueles alimentos, e aí você pode conviver bem, né?
e até consumindo, às vezes, um pouco de lactose. Existe tratamento para alergia ao leite, para intolerância à lactose? Quais são eles? Então, o tratamento para alergia ao leite é não comer nada que tenha leite. Esse é o tratamento, é a modificação da dieta. Agora, na intolerância à lactose, que é um problema totalmente diferente, você tem a opção daquela enzima, né, sintetizada artificialmente, né, que é a lactase, né, e você também você vai perceber qual é o grau que essa intolerância se manifesta, né? Às vezes você pode consumir um pouco, você apenas reduz a lactose, né? Você evita, faz o possível para evitar, mas não chega a ser um caso tão grave, né, quanto o da alergia ao leite. Um detalhe só interessante, Renata, é que o nosso sangue, né, ele tem um pH ideal, né? Quando você tem a produção de alguns gases que são absorvidos e que entram na corrente sanguínea, esse pH é alterado, né? E quando a pessoa é intolerante à lactose e ela ignora isso, não faz mal, eu não ligo de ficar com os ruídos abdominais, não tem problema, com gases, não tem problema. Ela acha que não está fazendo nenhum mal, é só aquele desconforto. Na verdade, não. Esse hidrogênio que vai alterando o pH sanguíneo, mesmo que pouco, mas vai deixando um pouquinho mais ácido, a pessoa fica mais propensa a desenvolver alguns tipos de doença e essa pessoa produz mais radical livre. Então, ela acelera o envelhecimento dela. Doutor, então a gente vai voltar a esse assunto sobre a questão da pessoa que sofre de intolerância à lactose e não trata, né? Isso. Não se protege. Sandra, você estava comentando sobre essas doenças que podem aparecer por causa dessa diferença de pH se a pessoa que tem intolerância à lactose não se tratar convenientemente, né? Isso. Quais são verdade. A produção de radical livre, né, é um terror, né? Porque ninguém quer acelerar o envelhecimento, né? Os radicais livres, eles fazem isso. Então, essa produção a mais de hidrogênio sendo absorvido, isso faz mal, né? Agora, um outro detalhe importante é que quem tem a intolerância, normalmente tem diarreias. E essas diarreias, elas são mais líquidas, elas vão sempre afetando a mucosa do intestino. E na mucosa do intestino é que nós temos células que vão produzir a lactase. Então você imagina uma diarreia líquida que vai estar sempre mexendo com a microbiota natural, né? Fica um ciclo vicioso, né? As células não se recuperam para poder voltar a produzir, tá? A lactase. Então, fica mais difícil ainda a cura e os desconfortos eles vão aumentando com o tempo. E a pessoa que opta, então, por tomar essa enzima sintética, né, para quebrar a lactase, ela consegue facilmente essa enzima ou não? Então, olha, essa enzima consegue sim, vende-se na farmácia. Assim como a gente tem enzimas hepáticas, que é de fácil acesso, né? Essa a gente também tem de fácil acesso. Só que ela não deve ser tomada continuamente, tá? Então, para um caso especial, vamos supor, a pessoa vai numa festa, então naquela ocasião ela vai querer comer um pedaço de bolo, ela vai consumir algumas coisas que contém leite, aí ela pode tomar aquela enzima, mas não pode ser uma coisa cotidiana, tá? Não, por quê? Não é saudável? Não é saudável, não é. Ela é sintética, é um medicamento que ela está tomando, né? Então não pode. O correto é ela mudar a dieta. Esse é o correto. É a mesma coisa uma pessoa que é alcoólatra e ela tem problemas no fígado, ela pode ficar tomando enzimas hepáticas e continuar utilizando do álcool? Não pode, ela continua se prejudicando, né? Então não pode, ela tem que parar com aquele hábito que é ruim para o organismo dela. Então a intolerância à lactose, a pessoa tem que ter consciência que ela precisa melhorar os hábitos dela para ela ter uma vida mais saudável, para ela se manter mais bonita, mais jovem por mais tempo. E uma dessas duas doenças, ela pode desaparecer ao longo da vida? A alergia, não.
A alergia à proteína do leite, ela não pode desaparecer. A pessoa vai conviver sempre com isso e ela vai ter que aprender a conviver com isso. Agora, a intolerância, essa é uma pergunta interessante, tá? A intolerância, existe aquela mais rara que é a congênita, que é aquela a pessoa não produz essa enzima, então essa pessoa que nasceu sem produzir a lactase, ela vai viver com isso pro resto da vida. Não tem como fazer o corpo produzir a enzima lactase. Então, a intolerância vai ser pro resto da vida, é uma intolerância bem mais severa, né? Agora, existem intolerâncias transitórias, tá? Então, vamos supor, a pessoa, ela tem algum problema intestinal, ela pode, por um período, as células foram, machucaram aquela mucosa, aquelas células estão deficientes, não estão produzindo, aí ela fica com intolerância naquele período. Quando ela sara e a microbiota se refaz, ela volta à produção. Então, seria uma intolerância transitória. E também acontece com o passar do tempo, vai produzindo, todos nós vamos produzindo menos lactase, e aí vai aumentando a intolerância. Então, é muito comum a gente ouvir assim, os avós falar, eu não posso tomar leite de noite, né? Antes eu bebia tanto leite, agora eu não posso tomar leite de noite, porque fica indigesto. É por conta disso, porque a gente vai envelhecendo, então as nossas células vão produzindo menos. Então, essa intolerância ela pode surgir ao longo da vida? Pode surgir sim, tá? Normalmente ela vai surgir, né? A gente tem uma produção grande de lactase nos primeiros anos de vida. Depois essa produção já cai bastante. Alguns adultos continuam produzindo, outros não produzem mais. Por isso que 25% da população brasileira, aproximadamente, sofre de intolerância à lactose. E essa população, contando, são mais crianças ou são de todos os perfis? De todas as idades, tá? É geral. Quem sofre de intolerância e quem sofre de alergia deve ter ir ao médico com mais frequência ou não? Se ela souber fazer o controle, não. Ela vai fazer o check-up dela anual, normalmente, vai estar sempre controlando isso. Agora, até que se descubra tudo isso, ou ela tem algum sintoma diferente, então ela vai ficar por um período maior, né, visitando o seu médico, fazendo os exames para poder detectar, né? E qual médico que essa pessoa deve procurar? Qual que é a especialidade dele? Um gastro, tá? O gastro é o mais indicado nos dois casos. Tá? Porque daí ele vai diagnosticar e provavelmente a alergia vai ser encaminhada também por um imunologista, né? Para poder cuidar melhor dessa paciente, né? Então, a intolerância, como ela pode aparecer ao longo da vida, ela pode piorar também ao longo da vida se a pessoa tem desde criança? Ela pode piorar sim. Na verdade, a tendência é ela piorar e se essa pessoa não tirar o leite da dieta, né? Então, a tendência é que ela piore, porque se a tendência fisiológica natural é produzir menos lactase, isso significa que vai ficar mais indigesto os derivados do leite, né? Então, a pessoa tem que cuidar, sim. Doutor, o que é lactose escondida? É aquela escondida no pudim, escondida nas mousses, escondida nos chocolates, né? É aquela lactose que muitas vezes você não está no rótulo, né? Muitas vezes você vai visitar alguém, você come alguma coisa e que tem lactose e que depois você percebe quando a sua digestão fica difícil, fica ruim, né? É porque comeu alguma lactose que não estava aparente, né? As pessoas pensam assim, eu sou alérgica, né? Eu sou intolerante à lactose, então não posso tomar um copo de leite. E não é só isso, né? E o produto diet, normalmente, ele serve para a pessoa que tem esse problema, não? Não, se o produto diet não conter lactose... Porque às vezes a pessoa vai só por esse nome, light, diet... Não tem nada a ver. Renata, hoje no mercado, nós temos, tá, vários tipos de leite com lactose reduzida, tá? Leite de vaca com a lactose reduzida, tá bom? Alguns, eles têm a enzima lactase, outros sofrem os iogurtes mesmo sofrem a fermentação e não faz
tão mal quanto o leite. Tá? Então, quem é intolerante à lactose, muitas vezes passa muito bem com o iogurte. Tá? O que vai fazer mal é o leite, o queijo, né? E, na sua opinião, as escolas elas estão preparadas para receber essas crianças que sofrem com alergia ao leite ou de intolerância à lactose? Tá. Não acredito que as escolas estejam preparadas, né? E nem tem assim uma população tão grande de crianças alérgicas, né? Mas eu acho assim que a maior preocupação tem que partir dos pais, né? Os pais que têm filho que tem alergia é que tem que ir na escola falar e tem que orientar o filho e fazer o lanchinho dele em casa para ele levar, né? O lanchinho que ele pode comer, aquilo que é saudável para o filho, e ensinar o filho que ele não pode comer, senão ele vai ficar doente, né? Acho que isso não seria uma responsabilidade das escolas, né? A senhora falou de proporção, né? Como que está essa proporção de crianças com esses dois problemas em comparação com o restante? Em comparação com o restante... Tipo assim, que não tem a doença, que não tem essas duas doenças. É pequeno o número? Não, é pequeno, sim, tá? Não vou saber te responder uma porcentagem correta. Nós sabemos que 25% da população do Brasil sofre de intolerância à lactose, entre crianças, adultos e idosos, né? Mas, é o que eu te falei, a intolerância, se ela não for severa, a criança não vai ter tantos problemas com alguma merenda da escola que venha conter o leite. Agora, se a criança for alérgica, a mãe é que é responsável pelaquela criança, né? E não os educadores da escola. Então, a mãe é que tem que falar com a escola e que tem que orientar o seu filho, né? E essas crianças, elas podem levar uma vida normal ou não? Elas vão levar sempre uma vida de sacrifício? Olha, Renata, a verdade é que ela vai levar uma vida de sacrifício, né? Porque para você se privar do que a maioria come é complicado, né? O que é possível fazer é a mãe, né? É sempre, né? Fica para a mãe, né? É a mãe tentar fazer essas receitas mais comum na casa de todo mundo, é fazer em casa substituindo os ingredientes, né? Para que a criança não sofra tanto e depois, quando for adulto, ela mesma vai saber fazer as melhores escolhas, né? Mas você vê um doce de festa, brigadeiro, por né? exemplo, né? Que hoje a gente tem normal, o brigadeiro que é tradicional, feito com o leite condensado. A gente tem hoje feito de soja, né? Então é uma opção, né? Então hoje eu acho que a criança que sofre hoje de um problema desse tem muito mais opções do que antigamente, né? Porque a gente vai no mercado hoje, a gente vê tantas coisas que dá para substituir os ingredientes que a gente leva para casa, né? Mas o gosto, por exemplo, é muito diferente? Não é muito diferente não, já experimentei, é muito bom por sinal. É muito bom. E quais conselhos para a gente terminar agora o análise direta que a senhora daria para os pais de crianças que sofrem de intolerância à lactose e de alergia ao leite? Tá. As crianças que sofrem de alergia, o conselho que eu dou é que os pais prestem muita atenção em tudo que a criança come e que ensine desde pequenininho o que ela não pode comer e por que ela não pode comer, né? Que mostre para ela, né? Que se ela comer ela vai ficar doente, que isso não é bom. Então os pais precisam ensinar. As crianças que sofrem de intolerância, os pais precisam deixar essa criança ciente dos principais alimentos que ela, não que ela está proibida, mas que ela deve evitar, né? E no dia a dia da casa, consumir menos, fazer ela consumir menos, né? E perceber se essa intolerância está se agravando, porque deve precisar de um acompanhamento médico, perceber como é que essa criança está desenvolvendo. E quando adulto, se enquadrou nesses sintomas que nós falamos hoje, esse adulto ele precisa modificar a dieta para não ter problemas maiores, né? Para não deixar o corpo mais suscetível a outras doenças. O nosso organismo, a gente tem que fortalecê-lo e não enfraquecê-lo, né? Naturalmente, né, fisiologicamente, nós vamos envelhecendo
e vamos ficando mais fraquinhos, né? A gente vê os idosos, né? Então a gente não deve contribuir para que esse processo seja acelerado, e sim a gente deve retardar, né? A gente vê a ciência hoje, a estética, procurando retardar esses efeitos, né? Então qualquer problema de saúde tem que ser bem cuidado, tem que procurar o médico. Então o conselho que eu dou é, se você é intolerante à lactose, modifique a dieta. Tá certo, doutora. Eu gostaria de agradecê-la pela presença da senhora aqui na Análise Direta. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que o pessoal de casa tenha esclarecido as dúvidas sobre a intolerância à lactose e a alergia ao leite. A gente se vê logo mais.